Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego realiza seminário reintegração para trabalhadores Sira na Befile Rússia, Austrália, município Baucau, onde encoraja Sira halo negócio Rasik e Harailarang. Chefe Gabinete Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego, Jacinto Ribeiro Dias Ateten, seminário né, objetivo a descobre sucesso se trabalhador Sira, na fila Rússia, Austrália e Timor-Leste, inclui registramos plano nebe Sira promessa, nune eba futuro bel halo transformação ba vida moris. A intenção desse programa é né, atu halibro falitenia trabalhador Sira, nebe bata na Austrália, fila falhona mai Sira nirai. Então, ia programa ne, ia seminário lorong dua, ita atu buka hatene, Sira halona mudança buat rumah ba infrastruktura, ou local na negócio rumah, ou halona tu bisnis rumah ne bema, bela na for suporta, ba programa ne rasi kalai. E para ita bela hatene, Sira halona saida, saida mak Sira tu bela continuação se cara que Sira bana faten, plano saida mas Sira se husikela, para o netinan oin mai tana faten buka tuir, Sira halun tuir plano bema Sira halo kalai. Ite dados, por exemplo, ia Baucau, senhor Iranaran, senhor João, sala, ni hana halo sucesso barak, ni loke kuda feho midar, ni halo na tahu tempe, ni fona batlu bukil mungkin. Ia município selo como sia, anda sini vikeke, iten trabalhar feito ida transforma belo huno, sai aqua, bahur transforma ba vikeke rasik. Ia município lobo kidan memaka, ite tan resultado sini ba. Trabalhador Atanásio Zé Cabral manifesta, durante o serviço em Austrália, consegue ajuda a Alinsira para a escola, toona a nível universitário, temos plano, atu halo investimento para produção, incubação para manutolo e a Baucau. Benefício se serviço australiano e tania tarjeto primeiro mak ita apoio ita família umalara. Ne tania plano quando ita bani ita hanoi uruten. E depois de além de né, vamos agora processo atu hari uma plano atu haluma depois e investimento que quando se neve carro halo agora começa a ona depois atu halo tá e daí mano aqui a mano também incubação incubação mantolo nian também então tá tem investimento daí capaz razão também sai também ita hareba mantolo né ita agora né ototo foti railaku de railaku la bele cobre Timor Larantom hoy dane loke haune anoin awakara investimento makasi ne tamba saída tamba governo agora toca makasi assunto merenda escolar depois for oportunidade be remoto para depois atu rola produto local sir neve mak Timor que investe então pronto tona tempo sada makita reta neva mai ita investe para depois ita bele contribui. Enquanto o trabalhador australiano BCFP reintegra a família e a Baucau, hamutuk atus 5 tolunulo racing ida, o município Baucau, Pedro de Almeida, RTTL.